Está começando mais um programa no seu canal do interior, Sudoeste Web TV. Aqui você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na sua cidade e na sua região. É só digitar Sudoeste Web TV no YouTube e clicar em inscrever-se. Você também pode acompanhar a Sudoeste Web TV de onde estiver, pelo seu smartphone ou tablet. Sabe como? É só baixar o nosso app no Play Store, a loja de aplicativos do seu celular Android e pronto. Um programa para você. Boa noite, nossos internautas, nossos amigos. Hoje, quinta-feira, como nós já estamos acostumados, novamente estamos aqui para levar esse bate-papo sobre temas de saúde, né? E hoje estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa amiga, uma grande colega, doutora Natália, ginecologista, trabalha aqui na cidade de Piraju e toda a região. E hoje o assunto vai ser sobre menopausa. É um assunto que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas também é muito polêmico, né? Então ela vai trazer para a gente aí esse assunto e tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Vocês que estão nos assistindo, se quiser enviar alguma pergunta pelas redes sociais, façam isso que nós vamos tentar responder da melhor forma possível, tá? Nós vamos dar um tempinho, vamos para os nossos intervalos. Daqui a pouco a gente volta, em definitivo, com a doutora Natália, para levar esse nosso bate-papo. Até daqui a pouco. Se você procura excelência em análises clínicas em Piraju e região, o PH Laboratório é o lugar certo. Aqui você encontra equipamentos com sistemas automatizados para a realização de exames nas mais diversas áreas. O PH Laboratório atende diversos convênios e ainda tem resultados online. Venha para o PH Laboratório e deixe a sua saúde nas mãos de quem entende e gosta do que faz. PH Laboratório, na rua São Vicente de Paulo, 148. Telefone 3351-8442 e 99797-8442. PH Laboratório, em Piraju. Pensou em construir ou reformar? A Mabraco é a solução. Com mais de 45 anos no mercado, atendendo Piraju e toda a região. A Mabraco Materiais de Construção tem um enorme prazer em tornar realidade o sonho de muitos brasileiros. Uma equipe treinada e qualificada para melhor atender você, do básico ao acabamento. Mabraco, onde tradição e confiança se juntam para formar uma equipe capacitada e treinada para melhor atender você. Trabalhamos com as principais marcas do mercado e as mais diversas formas de pagamento. E certamente uma delas irá atender melhor você. Mabraco, na Avenida Humberto Martione, 309, em Piraju. O nosso telefone é o 14-3305-9600. Fale com a nossa equipe e traga o seu orçamento. Mabraco, em Piraju. Quase meio século de confiança e qualidade. Boa noite novamente, estamos de volta, agora em definitivo. Essa é a doutora Natália, nossa amiga, convidada hoje nesse nosso bate-papo. E eu queria que você desse uma boa noite para os nossos ouvintes, Natália, e contar um pouco de você, quem que é a Natália, como você chegou até aqui, contar um pouquinho da sua história para a gente se conhecer melhor. Certo. Boa noite, meu nome é Natália, sou ginecologista e obstetra, formada em São Paulo, pela Universidade de São Paulo. Moro em Piraju há 3 anos.
Me mudei para cá com meu esposo por questões familiares. Nós temos familiares na cidade de Ourinhos e gostaríamos de viver numa cidade mais tranquila, mais confortável para criar os nossos filhos, né? E acabamos nos estabelecendo. Legal, Natália. Que bom que você veio para cá, né? Ainda bem que você escolheu Piraju. Natália, o assunto hoje, né, como já tinha falado, é sobre a menopausa. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a menopausa, como é esse ciclo de vida que as mulheres enfrentam, o que é isso? Sim. Então, a menopausa em si é o termo científico para a cessação dos ciclos menstruais, do período fértil da vida da mulher. A gente fala em menarca, quando a mulher inicia os ciclos menstruais, né, na puberdade, e a menopausa é a cessação definitiva desses ciclos. Uma vez que a mulher entrou no estado de menopausa, ela nunca mais sai dele. As mulheres atribuem esse termo a um outro que a gente usa mais especificamente para definir a transição para essa fase de vida. Na verdade, a transição é o climatério. Climatério. Que é um período que comporta o início dos sintomas, os primeiros sintomas associados às alterações hormonais intrínsecas desse processo, até os últimos sintomas, que normalmente já são 1 ou mais anos após o último ciclo menstrual. Natália, e como assim? A mulher, essa questão, quando a mulher começa a menstruar mais jovem, a tendência é ela entrar na menopausa mais jovem também. Existe essa relação? Existe. Não é uma regra absoluta. Entendi. Algumas mulheres têm um período muito longo entre a primeira e a última menstruação, mas, no geral, as mulheres nascem com uma determinada reserva ovariana que é gasta ao longo dos ciclos menstruais. Então, se a menina começou a menstruar aos 9 anos, muito provavelmente a reserva ovariana dela vai se esgotar antes de uma pessoa que tenha iniciado a menstruação aos 16 anos. Entendi. Existe Mas uma fase, não é uma regra absoluta. Não é absoluta. Ah, tá. E essa questão hormonal que você comentou, a menopausa, ela não é só, então, o término do ciclo menstrual. Ela tem um declínio na questão hormonal também. Ela acarreta um conjunto de questões. Eu falaria que o climatério, ele é uma transição de fase de vida. Ele é uma condição complexa. Envolve fenômenos físicos, emocionais, hormonais, psicológicos. Toda transição, ela é multifatorial, né? É bem complexa, né? Sim. A gente vê a transição da infância para a adolescência, compõem caracteres físicos e emocionais. Da adolescência para a vida adulta, da mesma maneira. Da vida adulta para a maturidade, não é diferente, né? Inclusive, a gente vê que os hormônios em si, eles têm uma culpa maior do que mereceriam pelos sintomas. A gente vê que nessa fase, a mulher apresenta, além dos sintomas físicos exatamente, né, as ondas de calor, os sintomas de privação hormonal vaginal, que a gente vai conversar melhor, né? A gente nota alterações emocionais, como insônia, irritabilidade,
é uma fase que a mulher parece, de fato, fazer um check-up da própria vida. Assim, ela fala, puxa, minha fase fértil já foi. O que eu fiz da minha juventude? O que eu ainda gostaria de fazer? O que eu vou aproveitar na fase madura da minha vida? Natália, essa questão como você disse, a questão da parada do ciclo menstrual, isso é inevitável, né? Porque ele é findável. Agora, Sim. essa questão hormonal, ela pode ser tratada. Sim. Quando a mulher começa a perceber esse desconforto, vamos dizer assim, não, essa transição, esse climatério, ela começa a gerar, pelo que você disse, um certo desconforto até emocional. O que ela deve fazer? É caso a caso. É caso a caso. Assim, as mulheres reagem de maneiras muito variáveis a esse período chamado climatério. Tanto os sintomas físicos quanto os emocionais são extremamente variáveis entre uma paciente e outra. Algumas não apresentam um sintoma sequer além da cessação dos ciclos menstruais. Simplesmente pronto, acabou. Sim. A gente fácil, vê né? esse tipo de situação. Entendi. Outras apresentam muitos sintomas físicos, poucos sintomas psicológicos. Né? Tem mais ondas de calor. Irritabilidade. Isso. Atrofia vaginal. E não apresentam insônia, sintomas vasomotores, tontura, nervosismo. Outras já apresentam muitos sintomas psicológicos e poucos sintomas físicos. Então, assim, o tratamento também é multifatorial, né? Não é só reposição, então? Não, a reposição, ela é útil conforme os tipos de sintomas que aquela paciente apresenta. Entendi. Eu não sabia que era tão complexo assim, né? Se bem, né? Que quem tem que se preocupar mais com isso são, obviamente, as mulheres. E a queixa, essa queixa, ela é todas as mulheres que procuram um tratamento clínico, né? Que procuram a doutora para reverter essa sintomatologia que está incomodando. Existe uma regra ou realmente cada caso é um caso? Ou existem casos extremos, existem casos mais brandos? Como é que é? Climatério, acho que é a situação assim, que exige um tratamento mais específico dentro da ginecologia. Você tem que enxergar o paciente que está na sua frente. Sim. A paciente, né? Para poder socorrer ela, né? A terapia hormonal, ela sofre muitos mitos, né? Ela é submetida a interpretações positivas e negativas errôneas. Muitas mulheres têm indicação, você vê que elas estão tendo muitos sintomas que melhorariam, não tem contraindicações, nós vamos falar melhor sobre as contraindicações depois também, e elas recusam o tratamento. Elas associam terapia hormonal a aumento de risco de tumor. Nossa. E a gente tem critérios para decidir se aquela paciente teria um aumento no risco de tumor. Né? Nem todas têm um malefício relacionado à terapia nesse sentido. E a gente vê também o extremo oposto. Aquela paciente que está super bem, não teve um único sintoma, simplesmente a cessação dos ciclos menstruais, e ela fica insistindo às vezes, mas eu não vou realmente receber a terapia, porque ela tem aquela ideia de que se ela não fizer a reposição hormonal, ela vai envelhecer mais cedo. Entendi. E eu falo frequentemente no consultório, terapia hormonal não é fonte da juventude. Se fosse, Hebe Camargo pois é. não teria envelhecido tantas. Sim. As atrizes não envelheceriam. Né? Quem iria recusar, né, se fosse um tratamento que tivesse o potencial de impedir o envelhecimento em si? A gente vê que o envelhecimento físico, ele também é multifatorial. Ele depende de genética,
qualidade de vida, autocuidado. E a terapia hormonal em si, ela influencia muito pouco na velocidade que a paciente vai apresentar rugas, queda capilar. Então, assim, é realmente objetivada para tratar os sintomas físicos do climatério, né? Entendi. Essa terapia, como a gama de hormônios que as mulheres têm que pilotar, vamos dizer assim, é bem maior do que a dos homens, aceitar essa fisiologia hormonal não deve ser uma coisa muito fácil, né? No tratamento hormonal, quais são as ferramentas que vocês mais usam para saber aonde regular? Nesse sentido, também, tem algumas dúvidas que são interessantes de esclarecer. Dosagem hormonal após a cessação dos ciclos não tem sentido. Os níveis hormonais não determinam a indicação e dose da terapia hormonal. A gente tem que fazer outros tipos de exames laboratoriais e não laboratoriais fundamentais nessa fase. É a época que a gente mais tem que cuidar da síndrome metabólica, da glicemia, do colesterol, da uricemia, investigar infecções urinárias. Tudo isso tem que ser acompanhado muito mais de perto após a menopausa. Mas a dosagem hormonal a gente realiza até detectar a entrada na menopausa. Na sequência, ela não vai trazer nenhuma informação adicional. Olha, eu pensei que fosse em cima dos exames dos exames de sangue, dos exames laboratoriais, que você fizesse um mapeamento para depois chegar num tratamento, né, hormonal que seja eficaz. A gente usa outros exames laboratoriais, né? Vitamina D, para determinar necessidade de reposição. Densitometria óssea para investigar osteoporose. Questão de perda de cálcio, né? O rastreamento mamográfico tem que ser feito anualmente, dos 50 aos 65 anos, é a fase mais crítica. Então, é uma época que a paciente tem que fazer check-up anual mais do que nunca, mas não voltado para a dosagem hormonal. Sim. Ela é feita desde o primeiro sintoma até a cessação completa do ciclo menstrual. Doutora, uma paciente, uma mulher, né, que está entrando na fase pré-menopausa, ela se conhece, óbvio, né? Ela vai perceber que o organismo, o físico da pessoa vai dando sinais. Existe alguma conduta alimentar, de exercício que possa melhorar essa entrada, essa transição? Existe essa ligação? Certamente. A gente nota, né, entre as pacientes atendidas no dia a dia, que aquelas que realizam atividade física periódica, alimentação mais saudável, consumo de álcool menor, que não são tabagistas, elas têm uma chance muito maior de serem aquelas que simplesmente têm a parada do ciclo, sem sintoma nenhum. Ou, se apresentam de uma maneira menos intensa. Menos agressiva, assim, né? Sim. Entendi. E o exercício físico, ele ajuda muito para a transição psicológica também, né? Ele descarrega a irritabilidade, melhora o sono. É verdade, isso é verdade. Para todos, né? É assim, para a mulher não deve ser diferente. Natália, nós vamos entrar no intervalo rapidinho, tá? Porque nós temos aí as dicas de beleza da doutora Valéria, e daqui a um minuto a gente volta com o nosso bate-papo, tá bom? Até daqui a pouco, gente.
Boa noite, eu sou a doutora Valéria Dognani e hoje eu vou falar de vocês um assunto que incomoda muito, principalmente as mulheres, que é o melasma. E agora, verão chegando, o melasma tende a piorar com a exposição solar e também é mais difícil de realizar os tratamentos porque nem todos os tratamentos a gente pode realizar nessa época do ano. Mas o que é melasma? Melasma são manchas acastanhadas na pele que normalmente surgem na face, normalmente simétricas, né? Então o paciente tem na testa, aqui, região de busto, às vezes ela tem todo o contorno facial, mas também pode atingir outras áreas do corpo, né? A gente fala áreas extracorpóreas, como colo, braços, tá? Diferente daquelas manchinhas que a gente tem na mão, gente, o pessoal confunde muito. Aquelas manchinhas da mão que pode aparecer no rosto são melanoses solares, mas hoje nós vamos falar sobre melasma. Bom, o melasma atinge mais as mulheres porque ele tem uma associação muito importante com alterações hormonais, tá? Então é muito frequente a mulher na gravidez, ela apareceu melasma, que na época que aparece chama cloasma, depois na evolução chama melasma, mas uso de anticoncepcionais orais, né? A gravidez, como eu falei, alterações hormonais, como síndrome do ovário policístico, pode aparecer o melasma, essas manchas na paciente, tá? E além disso, a exposição solar é importante, se a paciente fica muito exposta ao sol ou também na luz branca, luz de computador, luz, né, de trabalho no hospital, dentista que fica com foco, costureiras, é muito comum vir apresentar essas manchas, apresentar o melasma, tá certo? E como tratar o melasma, né? Como conduzir o melasma? A gente diz que o melasma, ele é uma afecção cutânea, uma alteração da cor, né? Que não dá nenhum repercussão no nosso organismo, mas na autoestima ela mexe muito. Tem mulheres que não conseguem esconder o melasma nem com maquiagem, então isso mexe muito com a qualidade de vida e também a autoestima da paciente. Então como tratar? Como tratar? Então, como eu falei, no verão a gente tem alguns cuidados, mas podemos continuar tratando. Melasma não tem cura, ele tem controle, a gente consegue controlar muito tratamentos de verão, tratamentos de inverno, mas a base do tratamento para o melasma é a fotoproteção solar. O uso de protetores regularmente, diário, com reaplicações diárias que o paciente passa de manhã e acha que está protegido o resto do dia. Não é assim, gente. O protetor tem que usar de manhã e a recomendação é reaplicar de 3 em 3 horas. E normalmente quase ninguém faz, mas a reaplicação no meio do dia já é bem interessante. Isso é importante também para quê? Para o tratamento. Não adianta eu usar uma substância despigmentante que ela pode descamar e eu não usar o protetor solar. E aí vem, como já adiantei, o uso de cremes clareadores em casa. Então o home care, o tratamento em casa, ajuda muito no tratamento do melasma, só que só ele, o tratamento é mais demorado, os resultados demoram para aparecer. E muitas vezes a paciente cansa de tratar, ela fala, doutora, eu não quero mais creme. Mas isso, eu sei que é complicado, porque às vezes alguns cremes têm que ficar na geladeira e a paciente tem que ter muita disciplina. Então, essa disciplina, às vezes a gente vai se perdendo, porque não vê o resultado, ou está clareando muito devagar. E aí a gente entra com os tratamentos estéticos. Quais tratamentos estéticos? Os mais importantes, mais conhecidos, é o peeling químico. O que é o peeling químico? São agentes clareadores com potências mais altas que a gente faz aqui em consultório para clarear o rosto. Uma sessão? Não, são tratamentos. Então o paciente vem, a gente programa uma outra sessão, tem peelings específicos para melasma hoje em dia, tem peelings para acne, para uma infinidade, mas falando de melasma, então tem peelings específicos para melasma. Associamos ou não lasers. Hoje os lasers, a gente fala que quanto menos ablativo, menos irritar a pele, menos deixar vermelhada, melhores resultados. Então hoje a gente usa os Q-Switches, né, que são pulsos rápidos, né, e os ultra rápidos, que também já estão no mercado fazendo com que haja melhora, mas é um tratamento, gente. Aqui na clínica eu uso a ponteira Electra do Harmony Laser, que a paciente tem que fazer tratamentos seriados. Além disso, nós temos hoje, né, novo, há poucos anos, né, o microagulhamento com drug delivery. O que é o microagulhamento? São pequenas perfurações na pele, né, com agulhas muito finas, que vão fazer canalículos, que a gente aplica a medicação e ela penetra profundamente na pele. Então, são muito mais efetivos que os cremes de uso de casa, uso doméstico, tá? E existe também um novo tratamento que eu trago aqui para a clínica, que hoje, nos melhores congressos do mundo, fala do microagulhamento robótico. Eu uso o equipamento Agnes,
que ele é muito mais efetivo, assim, a gente fala umas 4, 5 vezes o microagulhamento convencional. Mas isso, cada caso, a gente conversa, a gente analisa. Além disso, a gente também usa intradermoterapia. A intradermoterapia é mais ou menos o mesmo conceito do microagulhamento, só que a gente aplica, através de agulhinhas muito finas, o tratamento clareador somente na mancha. Então, é um procedimento médico e é realizado aqui na clínica. E hoje está em voga também o tratamento interno, tratar de dentro para fora, que a gente usa substâncias clareadores, que é o polipodileucotomos, que é o fotoprotetor oral, que não substitui o uso do fotoprotetor tópico, mas o fotoprotetor oral deixa a minha pele mais resistente, que ela fica menos vermelhada, ela melhora a imunidade da pele. A gente usa tratamentos antioxidantes também, como ácido tranexâmico, picogenol e vários outros, que a gente avalia o paciente e faz uma receita manipulada, prescrita pelo seu médico. Então, gente, melasma é difícil de tratar, sim, mas tem tratamento, melhora bastante e a qualidade de vida, a autoestima da paciente vai lá em cima, tá certo? É isso, dúvidas sobre manchas, melasmas, estarei à disposição para responder nos próximos vídeos. Boa noite e obrigada. Se você procura excelência em análises clínicas em Piraju e região, o PH Laboratório é o lugar certo. Aqui você encontra equipamentos com sistemas automatizados para a realização de exames nas mais diversas áreas. O PH Laboratório atende diversos convênios e ainda tem resultados online. Venha para o PH Laboratório e deixe a sua saúde nas mãos de quem entende e gosta do que faz. PH Laboratório, na rua São Vicente de Paulo, 148. Telefone 3351-8442 e 99797-8442. PH Laboratório, em Piraju. Pensou em construir ou reformar? A Mabraco é a solução. Com mais de 45 anos no mercado, atendendo Piraju e toda a região. A Mabraco Materiais de Construção tem um enorme prazer em tornar realidade o sonho de muitos brasileiros. Uma equipe treinada e qualificada para melhor atender você, do básico ao acabamento. Mabraco, onde tradição e confiança se juntam para formar uma equipe capacitada e treinada para melhor atender você. Trabalhamos com as principais marcas do mercado e as mais diversas formas de pagamento. E certamente uma delas irá atender melhor você. Mabraco, na Avenida Humberto Martione, 309, em Piraju. O nosso telefone é o 14-3305-9600. Fale com a nossa equipe e traga o seu orçamento. Mabraco, em Piraju. Quase meio século de confiança e qualidade. Olá, amigos, estamos aqui novamente. Vou continuar esse bate-papo com a doutora Natália. E nós estamos conversando aqui. Doutor, explica para nós quando que a mulher percebe que ela está entrando nessa fase do climatério, nessa fase de transição. Isso é uma questão interessante. A gente vê uma série de pacientes que procuram o consultório relatando diferentes sintomas e associando a possibilidade do início do climatério. Sim. Elas chamam de menopausa, mas, na verdade, a transição. A transição. Né? Eu vou dar algumas dicas assim, de sintomas que não deixam dúvidas. Porque quando a gente fala de insônia, irritabilidade, pode ser associado a uma série de outros fatores na vida da paciente, né? Mesmo as ondas de calor, muita paciente associa a menopausa, mas, na verdade, ela ainda se encontra em uso de anticoncepcional oral. Uma paciente que esteja em uso de anticoncepção hormonal, seja oral, seja injetável, né? Seja dispositivo intrauterino,
ela está utilizando um método hormonal para anticoncepção. O que quer que ela sinta e possa associar ao climatério, pode ficar tranquila. Assim, a terapia, a anticoncepção hormonal, ela funciona como uma terapia hormonal. Ah, é? Então, assim, para você suspeitar que aquela onda de calor possa ser um primeiro sintoma do climatério, ela não pode estar usando nenhum método hormonal. Então, como que funciona na prática? Essa paciente, em teoria, está realizando acompanhamento ginecológico anual para fazer os rastreamentos dela, né? Em algum momento, a gente vai incentivar essa paciente a parar a anticoncepção hormonal. A gente tem 2 cortes importantes para tomar essa decisão. 50 anos, quando é uma paciente com baixo risco para tromboembolismo, aquela paciente que não tem nenhum problema de saúde, não é hipertensa, não é diabética, não fuma. Essa paciente está autorizada a manter o uso do anticoncepcional até os 50 anos de idade. E esse anticoncepcional pode ser que retarde o início dos sintomas. Né? Se é uma paciente que iria entrar em climatério aos 48, ela não iniciará os sintomas enquanto não suspender o anticoncepcional. Até os 50 anos, isso não traz nenhum risco, contanto que ela não apresente outras contraindicações para o uso. Entendi. A paciente que tem um risco aumentado de tromboembolismo tem que suspender a anticoncepção hormonal aos 35. Daí em diante, ela tem que adotar métodos não hormonais. Entendi. Então, nessa paciente que já não está em uso, qualquer sintoma suspeito, você já inicia a dosagem hormonal anual. Entendi. Né? Que coisa. Na paciente que está em uso de anticoncepção hormonal até os 50 anos de fato, você inicia a pesquisa aos 50. Aos 50, cessa o tratamento de anticoncepção hormonal e espera os primeiros sintomas suspeitos. Ok. Né? Aí, numa paciente que não está em uso de hormônios, ondas de calor, ressecamento vaginal, redução da lubrificação nas relações, uma certa irritação vaginal, a irregularidade do ciclo, são sintomas extremamente suspeitos. Certo. Qualquer um desses fenômenos que acontecer primeiro, a gente inicia a investigação. Entendi. Legal. Boa dica, né? Doutor, e outra questão. Sobre o tratamento hormonal, o tratamento de reposição, o pessoal fala hormonal, quais são os tratamentos utilizados, de que maneira que é feito esses tratamentos para que a paciente volte a ter uma condição confortável de vida? Quais são esses? São vários tipos, né? Sim. Quais são os mais utilizados? Explica para a gente como é que funciona. Primeiramente, a reposição hormonal é um dos tratamentos possíveis para os sintomas climatéricos. Certo. A gente tem as terapias não hormonais também, né? Então, assim, dentre as hormonais, a gente tem a oral, que é a mais difundida, né? Benefício da oral, melhor resposta. A gente vê que a transdérmica apresenta, no geral, um efeito um pouquinho menos pronunciado. Certo. A transdérmica é aquela de cola aqueles... Transdérmica tem N opções também. A gente pode fazer através de gel, que é espalhado na pele do antebraço diariamente, através de adesivo, que pode ser substituído a cada 4 dias,
E a reposição vaginal. Essa pode ser associada às outras formas, quando a gente vê que está tendo melhora dos outros sintomas e não da atrofia, né, daquela irritação pelo ressecamento. Ou ela pode ser usada isoladamente quando esse é o único sintoma que a paciente apresenta. Entendi. E a resposta a esses tratamentos, ele é rápido, como é que o paciente relata isso, doutora? Pelo menos 1 mês para avaliar a resposta, né? Mas, normalmente, ao longo de 6 meses, você consegue determinar se aquela é a reposição adequada, ajustar a dose, substituir por outra. É uma fase que a paciente, de fato, tem que ter um pouquinho de paciência e se valer das medidas não medicamentosas para conseguir atravessar essa fase até ajustar uma terapia adequada que ela possa manter pelo tempo necessário. Existe existe alguma patologia, alguma condição clínica que simule esse climatério, que simule essa alteração que a paciente procura? Ó, doutora, eu estou achando que eu estou entrando na menopausa e de repente não tem nada a ver. Existe essa condição clínica? Existe. Uma coisa interessante, assim, a gente fala em menopausa precoce antes dos 40 anos de idade. Então, assim, a partir dos 40 anos, a paciente que tem sintomas sugestivos, que tem as alterações hormonais típicas do climatério, é um fenômeno normal. Existem outras condições que interrompem a menstruação antes ou depois desse corte de 40 anos que a gente precisa diferenciar. Alterações hormonais como hiperprolactinemia, hipo- ou hipertireoidismo, tumores da glândula suprarrenal, eles podem causar alterações menstruais e mesmo sintomas como fogachos associados a outras patologias que não sejam o climatério, né? Agora, numa paciente abaixo de 40 anos, é fundamental investigar essas outras causas. Na paciente acima de 40, a gente sempre parte do princípio de que a hipótese mais provável é de que ela esteja iniciando o climatério. E aí a gente vai investigar outras possibilidades se ela tiver sintomas sugestivos, né? Legal, doutora. Doutora, nós estamos com o nosso tempo se esgotando, então você vai ter 1 minuto aí para falar algo sobre o assunto, alguma coisa que você ache interessante, e também falar sobre a sua clínica, onde você atende, telefone, né, e dar uma dica para as suas pacientes que queiram te procurar. Ah, sim. Tá bom? Fica à vontade. Bom, acho que o recado que eu tenho é que a mulher não precisa ser escrava dos sintomas do climatério. Como eu disse antes, a reposição hormonal é uma das formas de se tratar. A gente tem N outras opções, né, para pacientes que apresentam contraindicações. Tem as medidas não medicamentosas que ajudam. Muita paciente encara a menopausa como um atestado de envelhecimento. Não é. É uma mudança de fase como qualquer outra, né? Com certeza. Depois de um período, essa mulher volta ao equilíbrio dela. E, me apresentando mais uma vez, sou ginecologista e obstetra, atendo na clínica médica localizada na Rua Coronel Nhonho Braga, 423, próximo ao Mercado São Judas, e contem comigo para o que precisarem. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença. Acho que o pessoal deve ter gostado, as mulheres que nos assistiram, com certeza, aproveitaram muito esse nosso tempo.
obrigado pela sua presença, pela sua exposição, e já nos bastidores que nós já estávamos conversando, como você também tem outras dicas de saúde, outras ideias a respeito de tratamento, com certeza a doutora Natália em breve vai estar com a gente de volta aqui. Legal. Doutora, muito obrigado. Agradeço Boa o noite, convite. felicidades. E em breve nós estaremos juntos aqui. Opa, vamos lá. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Gostou do nosso programa? Então, não se esqueça de dar um curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece e não perde nada da nossa programação. Ah, e não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e seguir no Instagram. Novos programas vêm por aí. Sudoeste Web TV. Aguardem!